Olá pessoal, estamos aqui novamente no laboratório de física para realizarmos uma experiência relativamente simples, né, onde nós vamos utilizar instrumentos de medida e fazermos medidas físicas. O seu trabalho será observar, analisar os dados obtidos e depois fazer uma descrição, um relatório descrevendo o que foi feito e o resultado obtido. Bom, basicamente nós temos alguns objetos aqui no laboratório que regulares, né, com formas regulares, e que o nosso objetivo será determinar a densidade desses objetos, né? Lembrando que a densidade do objeto é a relação entre a sua massa e o seu volume, né? Então nós vamos querer determinar a densidade, por exemplo, de uma esfera, de um cubo, né? De um cilindro, né? Como esse aqui, baixinho, né? E outros objetos. Essa densidade no sistema internacional é medida em quilogramas por metro cúbico, né? Nós iremos fazer medidas que serão sempre em centímetros e grama. Então, iremos mostrar os dados obtidos e como foram obtidos, e você vai relatar e fazer os cálculos, as conversões de unidades, utilizando alguns equipamentos simples. Nós vamos usar uma balança para medir, mostraremos a balança. Iremos utilizar também um paquímetro, né, que pode ser analógico ou digital, para tirar as medidas desses objetos e, com eles, fazermos a determinação da densidade. Então, por exemplo, nós temos um cubo, né, e eu quero determinar a densidade desse cubo. Como é que você faz? Você vai tirar as medidas do cubo, né? Então, com essas medidas, nós iremos determinar o seu volume, né? E também iremos determinar a sua massa. Então, numa balança, vamos medir a massa e o seu volume. Lembrando que os objetos que nós iremos medir estarão sempre numa quantidade igual a 3. Né? Por que isso? Porque nós vamos determinar, em física, a gente sempre determina, né, as grandezas médias, né? Nunca pega um valor só em geral. É claro que a mesma coisa que nós iremos fazer para 3, você poderá fazer para 5, 10, 20, 50. Na indústria você pega 100 amostras, faz as medidas para determinar um valor médio. Nós faremos apenas com 3, por uma questão de tempo também, né? Então, olha, quando você for medir, por exemplo, a massa dos objetos, né, a gente utiliza uma balança. Nós vamos utilizar uma balança de precisão que mede até centésimos de grama. Então, toda vez que a gente for colocar um dado, uma informação, a gente sempre tem que colocar o erro da medida, né? Então, por exemplo, se eu quiser medir sobre esse cubo, qual é o volume desse cubo, né? Então, o volume desse cubo será um valor médio, né? E esse valor médio sempre será dado por um valor mais ou menos o seu erro. O erro na medida que nós iremos fazer, né, sempre estará no equipamento. É claro que nós iremos fazer uma coisa relativamente simples, né? Só que, para diminuir o erro, como é que a gente faz? A gente faz várias medidas. Então vamos pegar 3 cubos e vamos determinar, né, quanto desse cubo, né, qual é o volume desse cubo. Então, todo mundo já sabe que para o cubo, o volume do cubo é o seu lado elevado ao cubo, né? Então, o volume para esse cubo, nós vamos determinar o valor de cada lado, né, como são iguais, né? Ah, mas esse cubo não é igual ao outro. Então, nós vamos medir para o número 1, número 2 e número 3. Depois fazermos uma média. Então, nós teremos um volume médio, né? Então, esse volume médio também será tirado para outros objetos. Então, o volume para o cubo, nós vamos fazer para os 3, vamos medir os 3 e tirar o valor médio. Aí, se nós tivermos, por exemplo, um cilindro, né? Aí, nesse caso, um cilindro, por exemplo, esse cilindro ele tem uma certa altura, né? Posso medir essa altura aqui, nós vamos medir ainda, eu só estou mostrando como se faz. E ele tem na parte de cima um círculo, né? Nós vamos medir 3 valores para ele. Então, esse aqui, nós vamos medir o diâmetro, né? Então, quando medirmos o diâmetro desse círculo aqui, né? Então, como é que se calcula o volume para esse cilindro? Então, o volume do cilindro será πr2 vezes H. Então, o volume para o cilindro, lembre-se, né? Para esse cilindro aqui. Ah, mas esse é um cilindro? É um cilindro com altura mais baixa do que o diâmetro dele. Tem problema.
mas continua sendo um cilindro. Tá vendo? Então, é a área desse aqui vezes a altura. A área é πr2 vezes h, que é a altura. Ainda vamos fazer as medidas. E faremos isso também para 3, né? Então, vamos pegar 3 desse e tirarmos as medidas. A mesma coisa faremos para uma esfera, né? Vamos pegar uma esfera que nós temos, por exemplo, uma bolinha de ping-pong. Vamos pegar também 3. 1, 2, 3. Então, o que a gente vai medir? A gente vai medir aqui, ó, o diâmetro dela. Então, quando medirmos o diâmetro, né, dela, esse diâmetro, com a metade desse diâmetro é o raio, né? Então, o volume da esfera, aí lembre-se que é 4/3 de πr3 elevado à terceira. Então, o volume da esfera, né, que é essa esfera aqui, é 4/3 vezes π vezes o r aqui, vezes r ao cubo. Então, o raio vai ser a metade desse valor que nós vamos medir. A mesma coisa nós faremos, né, para 3 esferas dessas e vamos tirar um volume médio. Né? E do mesmo jeito que nós iremos fazer também para um CD. Então, eu tenho um CD plástico aqui. Como é que a gente determina o volume? Isso é um cilindro. Né? Então, esse cilindro também tem... Como é que se determina o volume disso aqui? Tá vendo? Então, isso aqui é um cilindro de altura bem baixinha, então se eu tiver que medir, eu vou ter que precisar de um paquímetro, né? Que depois nós faremos uma aula só sobre o paquímetro. Né? É um cilindro do mesmo jeito. Ó, tem uma altura e tem também aqui um diâmetro. Nós vamos medir aqui, ó, o diâmetro, e metade vai ser o raio. Só que tem também um furo no meio, né? Então nós temos que descontar essa área aqui também. Essa área total, menos essa área do meio, do furo, ó, a área total aqui, menos a área do furo. Né? Como é que se mede a área do furo? Nós temos aqui como medir. Né? Então, com o paquímetro, a gente introduz aqui e abre. Né? Ó, a gente coloca essa parte aqui, deixa eu ver se dá para mostrar, eu vou mostrar depois com calma, e abre. Né? Então, nós temos o diâmetro. Então, o volume desse CD, né? Como é que a gente vai determinar o volume desse CD? É π. Né? Nós vamos calcular a área, né? Vai ser R2 menos R2, 1 e 2, vezes H. Ou seja, o volume do CD vai ser πr2 vezes H. H é a altura dele, né? Vai ser bem pequenininha, porque ele é fino. Né? E vamos subtrair o raio maior, raio 1, menos o raio menor, ao quadrado, né? Os quadrados dele. Então, nós podemos determinar o volume. E vamos medir esse volume, vamos mostrar a vocês de perto como é que se faz isso. E a seguir, né, vamos medir a massa. E depois você vai entregar os resultados, tudo convertendo sempre para quilograma e metro, para que a densidade média de cada um, né, a densidade média de cada um seja dada em quilogramas por metro cúbico. Ok? Então, vejam aí as medidas. Bom, pessoal, estamos aqui, então vamos fazer as medidas. Nós temos aqui o paquímetro, né? Observe que é a medida que a gente vai girando aqui, ó, né? Ele vai marcando, né? Lembrando que o paquímetro marca em milímetros. Tá? Então, vamos pegar o primeiro cubo, vamos medir qual é o lado dele, qual é o valor. Então, observe que é 23,27 milímetros. Então, primeiro cubo, 23,27 milímetros. Você vai registrar aí. Segundo cubo, né? Ó, 23,20 milímetros. 23,20 milímetros. Lembrando que você pode passar para centímetro, mas o resultado final nós vamos passar para metros. Então, para dividir, o volume vai ser esse lado elevado ao cubo, né? Mas tem que passar milímetro para metro, né? Divide por 1000. Então, agora vamos ver o terceiro cubo, né? Terceiro cubo. O valor 23,14 milímetros. 23,14 milímetros. Então, você registra aí. Cada um deles vai dar um volume diferente. Você pode tirar o valor médio, né, do lado e elevar ao cubo, ou então calcular o volume de cada um e depois dividir por 3. Então, esse valor é do valor do número 1, número 2, número 3. Você vai tirar um valor médio, né, desses 3. Poderíamos fazer isso até com 50. Tá? Bom, agora vamos medir o do cilindro. Né? Nós temos aqui 3 cilindros.
E o que nós iremos medir aqui, o que é necessário para o cilindro, são o raio, né? Só que nós não vamos medir o raio. Observe que a gente tem que tomar muito cuidado, porque varia muito, né? Às vezes o material não foi feito exatamente igual, né? E por isso que a gente vai tirar uma média. Então, o diâmetro desse daqui é 30,05 milímetros. 30,05. A metade é o raio, né? Você vai pegar πr2 e multiplicar por H. O H é esse aqui, ó. O H também vai variar, o produto não é por igual. Você vai trabalhar numa empresa, né, em que, por exemplo, aqui também, por exemplo, não pode forçar muito, né? O H aqui é 10,84 milímetros. Então é πr2, né, o raio é metade desse diâmetro, vezes H. Você vai achar o volume do número 1. Volume do número 2, né, é outra amostra, pode dar um pouco diferente, né? 29,96. 29,96 é o diâmetro, metade é o raio. Então, πr2 vezes H. H, vamos ver quanto é que dá aqui, a altura. Ó, já deu um pouquinho diferente, né? Aqui, tem que tomar o cuidado para não forçar, né? 12,99. Já deu diferente, 12,99 milímetros. Tá? Terceiro cilindro, né? Esse outro cilindro, nós temos aqui um diâmetro, né, de aproximadamente 28,58, né, 28,58 é o diâmetro, a metade é o raio, e a altura dele, né, o H, a altura, pela fórmula, 11,84. 11,84. Então, nós já temos as três medidas do cilindro. Você vai calcular um valor médio, e isso nós faríamos com 50, 100 amostras, né? Você está numa indústria e essa indústria precisa de um valor médio, né? Nós faremos só com 3, mas faria-se o mesmo procedimento para outras, né? Também temos aqui 3 esferas, né? Então vamos pegar as 3 esferas aqui. E essas 3 esferas vamos tirar as medidas delas. Então, primeira esfera, esfera número 1. Então aqui nós iremos medir o diâmetro da esfera, certo? Sempre nessa parte reta aqui. O diâmetro da esfera deu 39,7 milímetros. Metade desse diâmetro é o raio, então o volume da esfera é 4/3 de πr3. Então você vai calcular o valor médio. Segunda esfera, né? Segunda esfera, 39,52. Né? Então, se você tiver uma indústria que fabrica 1 milhão dessas bolinhas, né? Essa é a bolinha de ping-pong, né? Você vai pegar 100, assim, fazer uma média, né? E para ver se está dentro da faixa de normalidade, se está saindo muito alterada. Então, o diâmetro é 39,52, metade é o raio, 4/3 de πr3 é o volume. Terceira esfera, vamos medir aqui, o diâmetro é 39,58. 39,58 milímetros é o diâmetro, metade desse valor é o raio, você vai calcular lá o raio, o volume, né, 4/3 de πr3. Lembrando que está em milímetros aqui, nós vamos passar para metros, né, dividindo por 1000. E o terceiro e último, nós temos aqui 3 CDs. Os CDs, na realidade, são cilindros, né, mas vamos chamar de CD para diferenciar do outro. Né? Então, nesse CD, nós precisamos tirar as medidas, né? Quais são as medidas? O diâmetro externo, né? Nós vemos aqui, o diâmetro externo, né? Aí você vai dizer, pode ter um erro nosso, pode ter um erro. Então, 116,94 é o diâmetro externo dele. O diâmetro interno, nós vamos medir agora o diâmetro interno, colocando isso aqui dentro, ó, observe que se não tiver zerado, às vezes, aqui não está zerado, você aperta aqui e zerou. Então, a partir daqui você vai medir. Ó. Então, abriu, e estamos medindo 14,46, é o diâmetro, a metade é o raio, né? O outro também. Então, nós temos o diâmetro externo, dividido por 2, dá o raio. Né? E esse interno também, o diâmetro deu 14,42, dividido por 2, dá esse raio interno. E a altura H, usando aquela mesma fórmula, né? Ó, a altura H dá 1,27. 1,28 milímetros.
Tá? Então, primeiro CD, já fizemos as medidas. Agora vamos ao segundo CD. Vamos medir o diâmetro externo, né? Aqui. Então, já está no limite também, é quase igual, né? O outro. 118 milímetros. Então, tem 118 milímetros externo e interno. Nós vamos fechar aqui. Ó, zerou. E vamos abrir. O diâmetro interno deu 14,53. Né? Alguns valores podem até repetir, viu? O certo era que todas as medidas fossem iguais, né? Esse é o número 2. Então, deu 14,56. E a espessura, anote aí, espessura, 1,25. Tá? 1,25. Então, observe que nós estamos fazendo as mesmas medidas 3 vezes, né, para tirar um valor médio. Né? Deveria ser tudo igual, mas nada é perfeito na indústria, na fabricação. Então, você está tirando as medidas e fazendo um valor médio entre 3 diferentes. Aqui, diâmetro externo, 118,72. Terceiro, 118,72. Agora vamos medir agora o interno. 14,55. Metade é o raio, então πr2 vezes h. Né? H é essa espessura aqui, a altura do cilindro. Né? Então, ao fazermos a medida, deu 1,26 milímetros, é bem fininho, né? Então, observe que com o paquímetro, né, que é obrigatório você ter um paquímetro ou digital ou analógico, né, para tirar as medidas pequenas desses materiais. E agora vamos tirar a massa desses 3 objetos, ok? Vamos lá tirar. Bom, pessoal, nós estamos aqui então com os materiais que nós medimos, sabemos o volume deles, né? Agora vamos medir a sua massa e para medir essa massa nós vamos utilizar uma balança, né? Uma balança de precisão que marca até milésimo de grama. Lembrando que ao iniciar a balança a gente tem que ligar, né? E depois apertar uma tecla chamada tara, né? Então você ao apertar a tara, ela zera, então a balança fica zerada, porque pode ter influência do vento, de poeira que caiu em cima, então você zera, vai medir a massa que vai ser colocada. Então vamos começar pelo cubo número 1. Então o cubo número 1, observe a massa dele, ó, 12,567 gramas. Né? Lembrando que nós iremos determinar a massa em quilograma, né, e o volume em metro cúbico. Tá? Alguns valores vão ser bem pequenos, né, como o objeto também é pouco denso, né? Outros vão dar um valor maior. Então observe, cubo 1, agora o cubo número 2, né, cubo número 2. Então, no cubo número 2, a massa dele 12,515 gramas. Então, vamos medir aqui os valores de cada um. Né? Agora, cubo número 3. Cubo número 3, a massa 12,698. Lembrando que nós sempre iremos pegar uma massa média e um volume médio, né? Para determinar a densidade média desses materiais. Então, fizemos isso para o cubo. No final da história toda, você vai fazer um relatório indicando quais os equipamentos que foram utilizados. Foi utilizada uma balança, de precisão até milésimos, né? Foi utilizado um paquímetro com a medição milimétrica. Né? Então, tudo isso tem que estar lá. E os valores também, essas massas todas têm que estar lá registradas. Aqui nós temos 3 cilindros, né, que nós tiramos as medidas. O cilindro número 1, qual é a massa dele? É bem pequena, porque é feito de uma espuma, né? Uma espuma bem leve, 0,110 grama. Primeiro cilindro. Então, se a empresa está produzindo vários cilindros, vamos pegar amostras, né? Número 1, a amostra número 2, a massa, ó, 0,14039, 0,139 gramas, a massa bem pequena, né? 1/10 de grama, né? Um volume grande, então isso é espuma, é bem leve. E o cilindro número 3, né? De espuma, né? Deu 0,133 gramas. Então nós vamos tirar uma média desses 3 aqui, passar para quilogramas, para determinarmos a densidade desses materiais. Além desses 2, nós medimos também a esfera, né? Então nós temos aqui a esfera número 1, que é uma bola de ping-pong, né?
Então, se a indústria está produzindo bolas de ping-pong, vamos fazer um controle de qualidade. A número 1, a massa é 2,726. Essa é a massa do número 1, da esfera número 1. Agora, a esfera número 2, vamos tirar um valor médio. Lembrando que nós estamos fazendo apenas com 3, né? Mas você usaria o mesmo método para fazer com 50, 100, dependendo do... Então, deixa ela parar um pouco, né? Então, aqui nós temos a esfera número 2, 2,816 gramas. Então você pode até fazer uma avaliação para a empresa, né? De como isso está ocorrendo, como essa variação. Número 3, quantos por cento varia no resultado final a densidade, o volume e a massa? Você poderia fazer essa pesquisa. Essa daqui, número 3, tem 2,756 gramas. Então, como nós temos 3 esferas, né? Aí vocês vão fazer a média dessas 3 esferas, a média da massa, a média do volume e achar o valor médio da densidade. E nós temos também os CDs, né, que são cilindros, né, plásticos. Né? Então, o número 1, aqui nós temos o CD número 1, vamos medir a sua massa. CD número 1, 16,450 gramas. CD número 1. Então, fizemos essa medida. Agora, o número 2, né? Número 2, CD número 2. Então, se você estivesse numa indústria de CD fabricando lá, você é o técnico, você é o engenheiro, você é o especialista que vai fazer uma avaliação. Então, vai medir com precisão, né? Então, essa, número 2, 16,353 gramas. E o número 3, nós iremos fazer, então, 16,482 gramas. Então, observe, tiramos as medidas desses objetos. A mesma coisa a gente poderia fazer para outros cilindros metálicos, né? Se você trabalhar numa indústria metalúrgica, você vai trabalhar com massas bem maiores, né? Um cilindro desse aqui, ó, uma massa tem quase 50 gramas, né? Enquanto que um outro cilindro desse daqui tem 0,1 grama. Então, as diferenças às vezes são muito grandes, né? Então, você irá fazer então, um relatório e descrever nesse relatório. Você vai colocar num relatório desse que nós iremos fornecer um padrão, né? Colocar o título da atividade, né? Vai criar um título, né? Título, análise da densidade de diversos materiais, verificação. Nunca começa com o verbo, né? O objetivo começa com o verbo. Objetivo, determinar a densidade de 3 objetos que foram apresentados, tal. Material usado, o método, você vai explicar tudo que foi mostrado, aí agora. Resultados, todos os resultados numéricos têm que estar aqui. Tá? Se não der, pode fazer no verso, colocar mais linhas. Lembrando que tudo é manuscrito, coloque tudo manuscrito. Conclusão, verificou-se que a densidade de um material de espuma cilíndrico é tanto, de um cubo plástico é tanto, então você vai botar os resultados aqui, mas explicando, né? Referências, experiência realizada virtualmente no laboratório, pelo professor, coletados dados, etc., elaborado por fulano de tal, coloca a data, né? Todo relatório tem que ter a data, a sua assinatura, né? Aqui teria o carimbo do professor, é a única coisa que não vai ter, porque não é presencial, né? Você não vai estar aqui. Então, essas medidas foram feitas e o objetivo é você obter um relatório científico no laboratório de física, ok?